nós estamos de volta com o Família Projeto de Deus. Hoje o nosso tema é como fazer das adversidades, dos desafios, algo que torne ainda mais forte a nossa família e o nosso casamento. Venha participar com a gente, deixa sua mensagem, sugira um tema, faça perguntas. Você pode participar pelo WhatsApp no 19 99 716 9915 ou também ligar aqui para a nossa equipe no call center 19 3871 9620. E se você ainda não é sócio, aproveite e se torne sócio. Ajude o nosso empreendimento de evangelização, não é? Aqui agora o Francis vai passar para a gente como é que... Francis, você tem algum recado para passar para a gente agora à noite? Sim, claro. Antes da gente voltar para esse nosso gostoso bate-papo, vou trazer uma dica para você. Você que está em casa, preste atenção. Nós hoje temos esse lindo porta-terço e oratório das mãos ensanguentadas de Jesus. Ele serve para aqueles seus momentos de oração, de fé. E ao comprar esse porta-terço, você recebe, sabe o quê? O terço. Então veja só, olha que interessante. Adquirindo o porta-terço juntamente com o terço, você estará diretamente ajudando a gente na construção da nossa igreja, a Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. O Padre Eduardo tem uma meta, que é a de celebrar a primeira missa na laje piso da igreja no dia 13 de setembro. Então, nos ajude a celebrar esta meta e também cumprir essa missão. Ligue para nós e peça o seu oratório. DDD 19 3871 9620 ou então acesse pela internet o endereço shoppingcatólico.com.br. Peça o seu oratório, você vai ganhar junto com o oratório o terço e vai nos ajudar na construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. E a gente viu, né, ao término do primeiro bloco, um testemunho lindo, né, de um casal que cresceu na adversidade, né? E eu queria perguntar para vocês, Olga e Júnior, se realmente nesses momentos de adversidade o casal cresce. Porque, como ela disse, é tudo tão simples, as coisas são tão simples e a gente às vezes complica demais, não é verdade? E é assim, né? Há pouco a gente falava sobre questões de detalhes, mas algumas dificuldades concretas mesmo, né? Sérias, adentram a família. Essa fatalidade, por exemplo, que se deu com relação à formação dessa criança, né? Todas as dificuldades, a má formação. E há momentos em que a gente não tem controle sobre essas situações. Mas nada como esse grande presente que a gente tem de que o nosso matrimônio é um sacramento, né? É querido por Deus. E ele faz parte disso. Ele tem que estar neste matrimônio, neste casamento. Porque, por muitas vezes, a gente percebe que a solução está nele. Então, o casal dirigindo-se a Deus. Essa união que é tão querida por Ele, né? Eu, às vezes, penso até com relação à Santíssima Trindade, né? Nos leva a pensar nesse amor, né? Nesse amor que a Trindade divina tem e que Ele nos inspira dentro do matrimônio, com relação ao cônjuge e ao próprio Deus, que se faz presente e que está presente, tem que estar presente. A gente não pode viver o matrimônio longe dele. Tanto que, há algumas situações, eu penso que só a gente é possível ser vivido, né, e superado só na presença dele. Como esse casal. Né? Para mim ficou claro, acho que para as pessoas que estão assistiram o depoimento, de que essa vitória só foi possível, essa paz de levar adiante essa gestação e toda a situação que isso gerou, e hoje transformado em alegria, né? Numa alegria assim contagiante, né? Só é possível na presença de Deus e com a graça dele. E hoje existe assim a filosofia do descartável.
essa gestação, o seu nenê está com problema? Descarta, né? Você, ele vai nascer com, teve uma má formação? Descarta. E olha que absurdo, porque é uma vida. E essa criança hoje está andando, uma coisa que para os médicos seria impossível, né? E a medicina às vezes se coloca no lugar de Deus. E aqui está o doutor Júnior para falar isso para a gente, né? Como é que funciona isso, doutor Júnior? Porque, de repente, a voz da ciência, da medicina, se coloca no lugar de Deus e... A ciência está sendo idolatrada, né? O novo Deus, Sim. O Deus da atualidade, ainda mais nessa fase de pandemia, o Deus da atualidade parece que é a ciência. A ciência tem o poder, tem a decisão embaixo da manga. Bom, eu sou ginecologista, né? 25 anos aí trabalhando com isso. Então, esses 25 anos, eu vi muitos milagres acontecerem. Crianças que estavam diagnosticadas como coisas impossíveis de sobrevivência, que nasceram perfeitas. Bom, mas muitos milagres. Mas o que eu queria falar mesmo era assim, essa dificuldade, mesmo crianças que nasceram com síndromes, né, foi a solução para o casal. Né? Eu tenho exemplos marcantes assim na minha memória de casais que tinham uma vida hedonista, só pensavam em viagens, prazeres, praticamente separados, cada um com sua própria vida, mais ou menos assim. E daí depois de um problema na gestação ou no parto, ou uma criança com alguma dificuldade, alguma síndrome, se transformaram, essa diversidade os transformou num casal padrão, num casal maravilhoso, casal religioso. Olha, eu poderia citar de cabeça aqui pelo menos meia dúzia. Que bacana. Mas são casais que geralmente já têm uma família que vem de uma vivência cristã, eles já foram iniciados na vida cristã? Mesmo que às vezes tenham se afastado da igreja, mas aquela base, aquela semente cristã, claro que faz diferença. Foi plantada, Foi né? plantada. Eu sinto muito isso, de perceber como a diversidade pode vir a fortalecer, mas geralmente aqueles casais que fazem bom uso do conflito, da adversidade, são casais que já faziam uma caminhada de vida interior, né, de autoconhecimento, de relação estreita com Jesus Sim. Cristo. Tem um autor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, que escreveu Nárnia, tal. Ele era cristão, não era católico, mas era um cristão fervoroso, né? E ele diz que, lá num dos escritos dele, que o sofrimento, às vezes, é o megafone de Deus. Deus fala, olha, muda de vida, corrige isso, corrige aquilo, e a pessoa não escuta. E, às vezes, Deus dá um grito no megafone e fala, olha, pronto. Bom, o sofrimento pode levar a dois caminhos, né? Pode levar a um afastamento, a um desespero, um afastamento de Deus, um desespero total, ou, pelo contrário, né, uma aproximação final de Deus que leva para o céu. Daí aquela sementinha plantada lá na infância pode fazer toda a diferença para isso. Né? Pode aflorar, né? Então, e a gente está recebendo aqui várias mensagens e eu queria que o Francis lesse para a gente. Você já mandou sua mensagem para nós? Participe, os números estão aí na sua tela, né? Você pode ligar tanto para o nosso call center, DDD 19 3871 9620, quanto mandar mensagem pelo WhatsApp, DDD 19 99716 9915. E também vale mandar mensagem pelo Facebook, assim como fez a Vera do Carmo, que mandou para a gente uma boa noite. Boa noite, Vera. Pelo WhatsApp, recebemos a mensagem do Marco Boaro. Ele diz, estamos casados há 25 anos, sempre na alegria e na tristeza, mas sempre juntos. Então, amo muito a minha família. Ótimo, Marco. Temos também pelo WhatsApp a participação do Toninho Carminotto. Boa noite, sou sócio Toninho Carminotto, de Bragança Paulista. Que bom, boa noite, Toninho. Que alegria ter você conosco aqui. Gostaria de saber, com o passar dos anos, teremos poucos casais que completarão bodas de ouro, ou seja, 50 anos. Parece que os casamentos não duram muito. Como pode reverter isso? Deus abençoe a cada um e vos conceda paz em vossos lares. E então, Olga? Deus abençoe a cada um
e estenda a paz aos nossos lares. É isso. Exatamente. Esse é o único jeito Pela de conseguir graça esse de Deus, se a gente se colocar com essa boa vontade, né? Porque a gente casa para dar certo, né? Nós casamos para dar certo. E esse sucesso a gente atinge na presença de Deus, santificando o nosso matrimônio no dia a dia. Não pensem vocês que é uma matéria fácil. Ele nunca disse que ia ser. Já está lá no nosso juramento, né? Na saúde, na doença, na tristeza, né? E segue. Bom, e a gente não se esquece disso. Quando tem as penúrias, então, fica muito claro, né? Que isso era verdade, né? E aí, mas como é uma proposta, quando eu me casei para que isso desse certo. E eu vou insistir nisso até os 50 anos e algo mais. E é essa postura que os casais têm que tomar, né? De ter um matrimônio santo diante de Deus, que vai ter dificuldades, que vai ter os dias ruins, mas vai ter muitas alegrias também. Nossa, é uma realização tão grande o casamento. E quando vem os frutos, né? Que nem Com você está vendo certeza. os filhos e os netos, né? Justamente. E a palavra de Deus fala dessa bênção, né? E verás os filhos de teus filhos, reine a paz em Israel. É promessa de Deus para a gente. Então, às vezes a gente não entrega o nosso casamento para o Senhor. A gente quer viver na imaturidade, porque hoje os casais, cada vez mais, são imaturos e brigam como criança, querendo seu brinquedo. E entrando nesse ponto, Silvia, tem algo que eu percebo, Olga, talvez você possa dizer melhor para a gente, que existe uma cultura na sociedade do ser feliz. Isso. Então, geralmente, as pessoas vão para o casamento porque elas querem ser felizes, né? E quando você fala tem que dar certo, será que o primeiro passo já não é entrar no casamento querendo fazer o outro feliz? Com certeza. E tem um santo sacerdote, Dom Rafael Llano Cifuentes, que foi presidente da Pastoral Familiar no Brasil por 10 anos. Já é falecido, mas teve assim um papel muito importante dentro da Pastoral Familiar. E eu me lembro que ele dizia isso, justamente isso, que a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz, né? E a consequência da nossa felicidade está na felicidade do outro, né? Daí toda a nossa dedicação a essa vocação. Se existe esse egoísmo de venha a nós o vosso reino, né? E assim, vem a mim, né, o vosso reino. E essa questão, né, não funciona mesmo. Olha, eu aprendi. É um passo que não dá certo. Pode falar, Júnior. Eu aprendi que de um psiquiatra muito bom, chamado Viktor Frankl, né? Excelente. Que a felicidade é como se fosse o pote de ouro no fim do arco-íris. Se você vai buscá-lo diretamente, você nunca encontra. Ela é consequência de viver a verdade, de viver o amor, de se doar. Então, se você se doa, você encontra a felicidade. Se você busca a felicidade diretamente, não encontra. Ou seja, podemos dizer, então, que o resumo, na alegria, na tristeza e na festa de 50 anos. Com certeza. Esse é o propósito. É a meta. Nós recebemos também mais uma mensagem aqui pelo WhatsApp da Nilma. Boa noite, Nilma. Que programa maravilhoso. Que muitos recém-casados mirem-se no exemplo do Dr. Júnior e sua esposa Olga. Parabéns. Bom, Francis, nós não somos exemplo para nada, mas a gente vive o que Deus, pelo menos a gente tenta luta. Viver o que Deus quer para a gente. A gente Ótimo. luta. E só de viver já é modelo e exemplo para muitos outros casais. Que bom que Deus continue abençoando a vida de vocês e que vocês possam partilhar cada vez mais como hoje. Amém. Também recebemos a mensagem aqui pelo WhatsApp de Wagner Gebara. Ele pergunta, é possível o relacionamento sobreviver a agressões verbais e físicas? Olha, eu acho que é uma coisa que precisa ser corrigida. A nossa vida é uma busca pela santidade. Aliás, uma coisa legal também que eu aprendi que é assim, em aramaico, a palavra casamento é kidushin. E, por coincidência, entre aspas, também é a mesma palavra para santidade.
Então, Nossa. casamento é um caminho de santidade, né? A gente casa para quê? A gente casa para ir para o céu, essa é a nossa meta, né? Bom, para ser santo, quem dera um dia nós consigamos, né? A gente precisa crescer em virtudes. Então, crescer em virtudes são hábitos firmes e estáveis de fazer coisas boas, né? Então, é muito difícil um relacionamento conviver, permanecer firme com agressões verbais, com irritação. Bom, o que tem que ser feito, na minha opinião, é que a gente tem que crescer em virtude. A gente tem que crescer na virtude da paciência para não se irritar. A gente tem que crescer na virtude da ternura para falar coisas delicadas. Olha, o casamento o amor pode crescer, né? Pode crescer a cada dia. Por quê? Porque o amor é o movimento da vontade. Quer dizer, se eu quiser amar a Olga cada vez mais, eu consigo. Porque não é um simples sentimento. Depende da minha vontade. Inclusive, quando a gente estiver no céu, vai ser possível que eu continue amando a Olga cada dia mais, porque lá minha vontade vai estar em mim ainda. Sim, a Ai, gente que espera, né? delícia, né? Mas é interessante, assim, aquilo que você fala, quando a gente fala também, assim, que e se tornarão uma só carne. Como que uma pessoa maltrata a sua própria carne? Exato. Não é? É Exato. assim, não pode caber agressões dentro, nem verbais, nem físicas. E se acontecer, peçam perdão um ao outro, se reconciliem, mas não façam disso uma rotina, não deixe que isso persista, esse grande erro persista. A gente não pode maltratar a própria carne, como eu já disse, né? Exatamente. Não pode dormir com rancor. Não, né? de forma alguma. Que o sol Outro não, ponto que o sol importantíssimo. não se ponha sobre o nosso rancor. Exatamente. Com certeza, com certeza. E a gente tem aqui o padre Guilherme Ximenes, que é um querido, ele faz uma reflexão sobre as crises conjugais e como amadurecermos com ela. Vamos ouvir. Uma ideia eu queria falar aqui sobre as crises conjugais é que elas são uma coisa muito normal na vida dos casais, de todos os casais. A gente pode ter uma ideia muito romanceada às vezes da vida, né? De só pensar nas partes boas, mas um relacionamento bom, durável, estável, num matrimônio, se constrói a partir dessas crises, dessas dificuldades. É como aquilo do Evangelho, né, que fala que Jesus diz que o grão de trigo tem que morrer, cair na terra e morrer para dar fruto. Um papa, comentando essa passagem, ele dizia que o sofrimento é precisamente o caminho da transformação, que é preciso passar por essa dificuldade para se transformar. Então, um relacionamento saudável, bom entre casal, surge, vai crescendo a partir dessas dificuldades, né? O grão de trigo morrendo e ressuscitando, como fez Jesus na cruz por nós. Que nós nos lembremos disso olhando para Jesus crucificado. Que a gente tem uma cruz em casa, contemplar Cristo e fala, o meu casamento deve ser assim, vou dar a vida pelo outro, morrer e ressuscitar. Gente, que lindo, né? Se eu conseguir entender no meu casamento que eu vou morrer e dar a vida pelo outro, né? Eu vou morrer no meu egoísmo, nas minhas picuinhas e vou amar, faz toda a diferença, né? E a gente queria fazer uma homenagem aqui a um querido sacerdote também, que é um sacerdote de Biase, que esteve aqui com a gente há muitos anos aqui na casa e faleceu. Então, a gente queria deixar assim, a nossa gratidão, né, por esse sacerdote tão querido, que trabalhou tanto com famílias. Eu estive num programa dele há uns 24 anos atrás, e ele é realmente uma pessoa muito querida de Deus, muito querida por nós. E a gente queria prestar uma homenagem para esse nosso sacerdote. Vamos assistir. Nossa homenagem ao Padre De Biase. Muito obrigada, nosso querido. E agora nós ganhamos um intercessor lá no céu,
por essa obra, tenho certeza disso. E eu queria voltar com os nossos queridos Dr. Júnior e a Olga para falar um pouquinho sobre o que o padre Guilherme Ximenes falou sobre o sentido do sofrimento no casamento, né? Ele falou isso, ele falou da gente ir para a cruz, a gente olhar para a cruz de Jesus e às vezes você está passando por um momento de cruz mesmo no matrimônio, como que nós podemos associar esse sofrimento à cruz de Jesus Cristo? Com aceitação, né, Silvia? Penso em primeira ordem assim, que nós temos que aceitar, porque o que não depende da gente, porque se não é uma cruz provocada, porque muitas coisas adentram, algumas fatalidades adentram o lar, né? E tudo isso tem que haver aceitação e administrar isso diante de Deus mesmo. Se é uma dificuldade com relação à saúde, né? Uma doença que possa surgir, questões financeiras também, eu acho que a gente tem que ter a nossa parte de discutir o assunto, de planejar quais as melhores alternativas, quais as melhores soluções, fazer sempre isso com muita oração e diante de Deus. Eu acho aquilo que eu já coloquei a princípio, porque eu não acredito num relacionamento, numa família conduzida sem a presença de Deus. Sem a graça. Sem a graça, justamente. Vira uma desgraça, né? Justamente. Não é isso? E isso facilita muito, né? Você está colocando Deus no meio das soluções do seu casamento, da sua família, isso vem com maior tranquilidade, com maior paz. Você administra esses momentos de dificuldade com muita paz. E você sabe que tudo passa, né? Que tudo passa. Mesmo. E a gente tem mais uma participação, Francis? Temos mais algumas participações de pessoas que enviaram para a gente. Por exemplo, a Aline nos mandou a sua mensagem pelo WhatsApp, dizendo: boa noite, sou Aline de Araras, casada há 13 anos e estou junto há 18 anos com o meu marido. Temos 2 filhos lindos e abençoados, o Miguel, 9 anos, e o Gabriel, de 2 anos. Agradeço muito a Deus pela minha família. Que bom, Aline, ficamos felizes também com a sua mensagem. Através do WhatsApp, o Leopoldo Azevedo diz: Dr. Júnior e Olga, amamos vocês e tudo o que ensinam diariamente para nós. Vocês são nossa base sempre. Beijos de Carolina, Leopoldo, Alice e Francisco. É o meu genro. Que beleza. Que surpresa bonita. Baba. Então, aproveita e cumpre. Olha, eu preciso mandar um beijo. Gente, desculpa. Pode Preciso mandar um beijo. Beijo, meus netos. Olha, tá lá a Alice, a Maria e o Pedro fazendo uma noite de pijama para assistir o vovô e a vovó. o vovô e a vovó. Francisco tá nanando em casa. O Francisco deve estar nanando. Que gostoso. Linda família. Beijo grande, eu Que amo belo vocês, testemunho. amo vocês. Somos lá de Jaguariúna, lá. Amo. O pessoal da paróquia, Santa Dulce dos Pobres. Pobres. Ah, Padre que Carlos. legal. Pronto. O Padre Já fiz o meu Carlos. merchandising. Marcha. Os nossos amigos. E mais uma, E temos tem mais uma Isso, mensagem. Então vai. A Priscila Mandelli diz: lindo programa. Me casei aos 17 anos e meu esposo tinha 23. Muitos nos diziam que o nosso casamento não iria durar nem um ano. Esse ano, com a graça de Deus, completamos 24 anos juntos e com 2 bênçãos em nossas vidas. Nossos filhos, Isabela e Vitor. Muito obrigado, Priscila, pelo seu testemunho e por partilhar conosco as graças que você e seu esposo têm recebido de Deus. E nós estamos indo para o finalzinho. Eu queria somente fazer uma oração por você e por cada um de nós que estamos aqui, pelo nosso matrimônio. E eu queria, Senhor Jesus, colocar diante de Ti todas as famílias que estão aqui presentes, que estão nos assistindo, que o Senhor derrame a graça e a paz nessas famílias e a unção que vem do Espírito Santo sobre eles. Eu peço, Senhor, a sua paz nos lares que estão nos assistindo agora, em nome de Jesus.
Amém. Amém. E eu queria agradecer muito a sua presença, Dr. Júnior. Obrigado. Que foi veio uma alegrar. delícia. Sempre é uma delícia. É bom, vir aqui, né? É um demais, bate-papo é gostoso. demais. Vocês fizeram alegrar o nosso matrimônio. Obrigada, viu, Olga? Eu que agradeço. Foi um por prazer estar aqui com a vocês, gente. viu? Muito bom. Queria agradecer Muito Renata obrigada, e Olga, Francis, muito bom a Silvia, gente estar mais aqui Obrigado, junto, Silvia. ao pessoal da equipe, todos que participam é uma delícia aqui. e é lindo É uma mesmo. delícia, é bênção de Deus, bênção sobre bênção, é consagrado a Nossa Senhora de Fátima. Amém. Então, rezem por nós. Obrigada, Deus abençoe a todos.